Olá amigos, amiguinhas, estamos aqui reunidos em nome de Deus e do Mestre Jesus para que possamos refletir sobre o Evangelho à luz do Espiritismo. Deus abençoe a todos e que a paz de Jesus nos envolva. Para o nosso Evangelho dominical, Evangelho de Jesus segundo o Espiritismo, estamos no capítulo 17, Sede Perfeitos. E vamos lá no item 11, Instruções dos Espíritos, cuidar do corpo e do espírito. Item 11. Consistirá na maceração do corpo a perfeição moral? Para resolver essa questão, apoiar-me-ei em princípios elementares e começarei por demonstrar a necessidade de cuidar-se do corpo, que, segundo as alternativas de saúde e de enfermidade, influi de maneira muito importante sobre a alma, que cumpre se considere cativa à carne, para que essa prisioneira viva se expanda e chegue mesmo a conceber as ilusões da liberdade, tem o corpo de estar são, disposto e forte. Façamos uma comparação. Eis se acham ambos em perfeito estado. Que devem fazer para manter o equilíbrio entre as suas aptidões e as suas necessidades tão diferentes? Inevitável parece a luta entre os dois e difícil achar-se o segredo de como chegarem a um equilíbrio. É válido ao homem maltratar o próprio corpo para buscar a purificação da alma? Não. Pelo contrário, sendo o corpo um instrumento da alma para que esta pratique o bem e evolua, é necessário que aquele esteja na melhor forma possível. Para que essa prisioneira viva se expanda e chegue mesmo a conceber as ilusões de liberdade, tem o corpo de estar são, disposto e forte. O corpo exerce, assim, alguma influência no desempenho da atividade do espírito que o anima? Sim, e muito. Daí concluímos que tudo que fizermos para comprometer a saúde física será prejudicial à alma, que terá um instrumento defeituoso para executar sua tarefa. Da mesma forma que o corpo influi sobre a alma, esta influi sobre o corpo. Doença do corpo pode acarretar doença da alma e vice-versa. Como devemos cuidar do corpo e do espírito para estabelecer o equilíbrio entre ambos? Do corpo cuidamos segundo as normas de saúde e higiene que dispomos e que nos é dado conhecer. Do espírito segundo os postulados do Evangelho, que nos estabelece a medida do nosso comportamento diante da vida. Desatender às necessidades que a própria natureza indica é desatender a lei de Deus. Continuando, e o grande problema ficaria sem solução se o Espiritismo não viesse em auxílio dos pesquisadores, demonstrando-lhes as relações que existem entre o corpo e a alma e dizendo-lhes que, por se acharem em dependência mútua, importa cuidar de ambos. Amai, pois, a vossa alma, porém cuidai igualmente do vosso corpo, instrumento daquela. Desatender às necessidades que a própria natureza indica é desatender a lei de Deus. Não castigueis o corpo pelas faltas que o vosso livre-arbítrio o induziu a cometer, e pelas quais é ele tão responsável quanto o cavalo mal dirigido, pelos acidentes que causa. Sereis porventura mais perfeitos se martirizando o corpo, não tornardes mais egoísta, nem menos orgulhoso e nem mais caritativo para com o vosso próximo? Não, a perfeição não está nisso, está toda nas reformas que fizerdes passar o vosso espírito. Dobrai-o, submetei-o, humilhai-o, mortificai-o. Esse o meio de o tornar dócil à vontade de Deus e o único de alcançar a perfeição. George
um espírito protetor, Paris, 1863. Como explicar o comportamento que tem por base o aniquilamento do corpo, mesmo que a pretexto de purificação? Reflete um desconhecimento do verdadeiro sentido das leis divinas, da real finalidade do evolutório físico, bem como da sua importância para o progresso do espírito. Para que nele o espírito habite e através dele se manifeste, trilhões de vidas microscópicas se harmonizam em perfeito intercâmbio, gerando equilíbrio e atendendo às determinações da própria estruturação. Isso quem diz é Joana de Ângeles, lá no livro Lampadário Espírita. Como o Espiritismo contribui nessa questão? Demonstrando através de seus ensinos as relações que existem entre o corpo e a alma, e o papel que cada um exerce objetivando a evolução do homem. Os conhecimentos revelados pelo Espiritismo, aliados à ciência, propiciam uma melhor compreensão das relações. Infringe a lei de Deus quem não cuida do corpo, alegando ser este de secundária importância? Claro, pois nosso corpo pertence a Deus, que nos empresta para, através da reencarnação, cumprirmos missões evolutivas no plano físico. Nosso corpo é um engenho divino, que a vida nos empresta como instrumento indispensável à nossa permanência na Terra. Como buscar, afinal, a perfeição? Através das reformas que fizermos passar ao nosso espírito, impondo a ele isto sim, e não ao corpo. Duras privações no sentido de dominar o orgulho e todas as mazelas que ainda lhe são características. Esse o meio de o tornardes dócil à vontade de Deus e o único de alcançardes a perfeição. Conclusão. Nosso corpo é precioso instrumento que a vida nos empresta e nossa alma se utiliza para evoluir. Cuidar dele é dever que nos compete perante Deus. Encerramos aqui uma parte do capítulo 17. Sede perfeitos. Senhor meu Deus e meu Pai, eu te agradeço por tudo que tens feito em minha vida, pela alegria de viver, por minha família, pelos meus amigos, pelo ar que respiro e pelos dons que me deste. Um bom domingo a todos. Que Jesus nos abençoe sempre.